E o Atari VCS sofreu outro upgrade, isso mesmo, aparentemente agora ele vai ter suporte a SSD M.2. Além disso, nós já temos aí o PCB final do aparelho e eu vou falar sobre ele agora. Fala, galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek, o primeiro e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. E definitivamente aqui no Brasil, quem mais falou de Atari VCS desde o anúncio da plataforma no site de monetização coletiva, o Indiegogo. De lá pra cá, o Atari VCS sofreu inúmeros upgrades, passou de 4 para 8 GB de memória e utilizar aí um processador mais fraco, e agora vai poder utilizar um Ryzen semi-custom com uma Vega, que é apenas de 3 núcleos, mas vai poder ter. Também agora você vai poder aí dar upgrade na memória, e agora os caras incluíram um M.2, suporte a M.2. Vem entender conosco tudo isso e já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você vai ver que ela é bem legal e bacana, principalmente para os mais nostálgicos. E falando em nostalgia, é exatamente o sentimento do Atari, e não é só porque é um Atari, a gente está falando exatamente do Atari VCS, a concepção de hardware que está sendo criada aí desde 2017, que já passou por vários upgrades, como eu já falei para vocês. Ele basicamente é um hardware bem atual, ou seja, do futuro, da atualidade, mas também ele tem uma concepção extremamente nostálgica. É como você oferecer a melhor tecnologia para os jogos mais simples, que é a ideia do Atari VCS, o foco 100% na diversão. Vamos começar falando para os mais não receptivos a ideia que, se você acha que diversão em games não vende, Nintendo Switch tá aí para mostrar que é diferente a situação mundial. A gente não deve ver o mundo apenas pela nossa visão. Eu confesso que realmente sou uma pessoa bem entusiasta. 95% da minha diversão é baseada em jogos bem ultra realistas em tecnologia. No entanto, há quem, e não são poucos, que gostem da boa e velha diversão, e basicamente é isso que é focado o Atari VCS. Antes de a gente falar desse conceito, para que serve, será que vai dar certo, será que vai ter público, será que não vai ter público, vamos falar das novidades que foram trazidas pela própria Atari VCS. Dá uma olhadinha agora, e esse é o PCB atual, a motherboard, a placa-mãe, já com o processador Ryzen semi-custom e também aí já acoplado com os 8 GB de memória. A gente visualiza aí também a parte de refrigeração, ele tem um sistema de cooling muito parecido com o do Xbox One X. Isso daí não é uma câmara a vapor, mas o cooling, né, o fan, o sentido que a ventilação entra e sai é muito parecida com o do Xbox One X. Outra coisa que a gente vê aí agora é essa entrada e suporte para disco SSD do tipo M.2, que você vai poder colocar. O hardware não vai vir com esse disco, aparentemente todo o sistema operacional do Atari VCS vai vir incluído dentro da própria BIOS dele. Você também vai ter acesso a um disco por USB, tanto no M.2 quanto no USB. Você vai poder colocar um armazenamento em disco e também vai poder utilizar um segundo sistema operacional. A funcionalidade dele é muito parecida com o PC, ele é focado basicamente em Linux, mas provavelmente nós teremos um Windows aí como segundo sistema operacional. Muitas pessoas que vão comprar esse console e colocar, e a gente vai ver uma grande coisa, ele é um hardware focado na comunidade. A filosofia do Atari VCS é que o hardware é seu, você não vai ficar preso a nenhuma plataforma. Também nós já temos aí, como já tínhamos mostrado no vídeo anterior, toda a concepção dos novos controles, incluindo o controle aí original do Atari, né, bem nostálgico daquela época, do tipo manche. E também a gente pode perceber, o que é mais legal nesse projeto do Atari VCS é toda a concepção dele e a taxa de crescimento. É basicamente a gente acompanhar lado a lado como se cria um console, algo que hoje é a portas fechadas pelas empresas. Nós temos
muitos veículos de marketing, nós temos apresentações na E3, nós temos engenheiros sendo apresentados como se fossem estrelas do mundo pop, quando eles só falam as coisas que fazem, mas na verdade não é mostrado, que ao contrário do Atari VCS, a gente teve a oportunidade de pegar todo o projeto lá do início. Se você tá vendo esse PCB aí agora e não tá entendendo nada, ou tá achando pouca coisa, dá uma olhadinha nessa placa protótipo que nós apresentamos aqui no vídeo anterior, essa placa protótipo gigantesca, onde eles estavam testando os limites de hardware, onde eles entenderam que o processador que eles estavam utilizando inicialmente era fraco e colocaram Ryzen, onde eles aumentaram a memória e principalmente onde eles definiram o sistema de temperatura do console. E outra coisa também que a gente pode ver a evolução é a ambientação, né? A gente tá vendo aí nessa foto antiga, aí basicamente é um galpão onde projetaram tudo, e agora os PCBs estão sendo impressos e também soldados em uma fábrica. Como você tá vendo aí, essa é a fábrica que está sendo soldado os PCBs. É óbvio, claro, lógico, não é a fábrica da Atari, isso é uma fábrica terceirizada. Na China existe muita fábrica terceirizada de impressão e também de solda de PCB, que são as placas aí que vão ter a concepção de todo o hardware. A gente também verifica aí que todos os moldes, né, da carcaça aí, do gabinete onde vai ficar incumbido de armazenar esse PCB, já estão prontos. A gente vê detalhes lado a lado, principalmente as saídas de ar. É um console extremamente pequeno, fino, que não veio em nenhuma maneira para competir com os consoles atuais. Nós já vimos falando isso há vários vídeos que nós fazemos aqui no canal, e como eu disse lá no início, a concepção do Atari VCS é trazer toda a tecnologia que nós temos capacidade hoje em benefício à nostalgia do usuário. A grande concepção são jogos bem simples, são jogos arcade, são jogos de puzzle, focado no usuário mais nostálgico. O público basicamente do Atari VCS deve seguir a linha de público do Nintendo Switch, só que não com a portabilidade que o Nintendo Switch dá para você por ser um portátil. Então você tem um console onde você tem todo o repertório aí nostálgico da Atari, inclusive novos jogos desse estilo. Então a empresa não está criando um game nostálgico, ela está criando um game, um console para uma linha de jogos. Essa linha de jogos que é muitas vezes abandonada em várias e várias listas intermináveis de jogos indies que ninguém dá relevância, porque nós estamos extremamente preocupados com os jogos AAAs. É óbvio, cara, é lógico que eu não estou penalizando ninguém, eu estou dentro dessa lista que estou preocupado com AAA, tecnologia e experiências mais imersivas. No entanto, como eu disse lá no começo, tem aquele público, e esse público é carente de construção de jogos daquela época, jogos que são 100% focados na diversão. Então é tudo isso que o Atari traz para você. Ele traz para você o máximo de tecnologia para você fazer para você ter aquela experiência mais simples que você tinha anteriormente. É importante entender que a necessidade de utilizar um M.2 talvez seja trazida muito mais pela oportunidade do console se acabar se transformando num PC se você coloca um segundo sistema operacional, porque aparentemente não faz muito sentido a inclusão desse tipo de tecnologia dentro da proposta do Atari VCS. No entanto, se você for dar para os seus usuários bastante liberdade, aqui no Brasil ainda é um tanto quanto caro, o console sai por $389, mas você teria um PC básico por $389 mais uma máquina Atari de jogos nostálgicos que ainda são construídos hoje, vão ser lançados, não só os antigos, mas vão se criar mais jogos daquela linha. Isso quer dizer que o público que realmente se interessa por essa linha de diversão vai ter aí um dispositivo a qual ele vai poder utilizar para tudo que ele quiser, e também ele vai poder utilizar para diversão e entretenimento. Então provavelmente esse M.2 signifique isso, tá? O uso também de HD externo e tudo mais. Não deve ser jogos também muito pesados que vão rodar, e o mais legal é que o projeto, independente se você gosta ou não, se você vai adquirir ou não o Atari VCS, o projeto cresceu tanto que está disponível no Walmart, exatamente, já está em pré-venda para o Walmart. Quem vai receber os primeiros aparelhos, os primeiros exemplares serão aqueles que contribuíram no Indiegogo,
mas depois, em 2020, vai estar disponível ao grande público através do varejo. Não há ainda nenhuma conotação oficial e é muito provável que não venha de maneira oficial para o Brasil, talvez apenas importado, dado o tamanho da Atari hoje, que é bem pequeno. No entanto, o videogame pode chegar às suas mãos de qualquer jeito, trocando em alhos para bugalhos aqui, sem pagar nenhuma taxa de importação. O console viria salgado, cerca de R$ 1.600. Mas a gente sabe que, por exemplo, um console nostálgico que nem aquele mini Nintendinho era vendido a R$800 mil de forma oficial e vendeu horrores. O próprio PlayStation, a versão nostálgica, foi vendida e esses caras só traziam a concepção do antigo. O Atari vai trazer tudo de antigo e ainda vai criar o novo baseado no gosto do antigo. Talvez dê certo, talvez não dê certo, mas foi legal acompanhar toda essa trajetória do Atari, trazendo aí pra gente como é que se constrói um console do nada, uma ideia, e acabou já está no seu estágio final, muito bem elaborada. Deve vender alguns milhões aí de unidades e quem sabe aí um resgate da marca Atari para até se arriscar em consoles, em aparelhos mais aprimorados e em jogos também mais aprimorados. Ficou sabendo mais uma etapa do praticamente aí um dossiê do Atari que nós montamos do canal, que nós temos tudo desde o início do anúncio no Indiegogo até agora, inclusive nós passamos pelos fake news que falaram que o projeto era falso, que as pessoas estavam sendo enganadas, um bando de pessoas que não tem informação e não sabe o que é a concepção de um projeto de hardware, quanto que é difícil, e todos os níveis de conhecimento e profissionais que são envolvidos. É no mínimo desrespeitoso um youtuber sentado na cadeira dele de casa falar isso de uma empresa quando coloca um financiamento coletivo para montar algo que as pessoas querem, como vocês estão vendo que elas estão querendo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu sou Gotcose, novidades sobre a Atari VCS trago para vocês e até a próxima.